tudo bem? Hoje nós estamos aqui para atualizar as informações sobre a cidade que a gente mora, que tanto as pessoas nos perguntam, que é Galway. Né? Quando a gente começou, quem acompanha a gente desde o comecinho, sabe que a gente contou toda a nossa história, desde quando a gente chegou em Dublin, os tempos que a gente morou em Dublin, depois a gente se mudou para Galway. Quem viu os vídeos logo no comecinho lembra da nossa impressão sobre a cidade, o fato de ser uma cidadezinha mais limpa, menorzinha, compacta, com as pessoas mais amigáveis, assim, com a quantidade bem menor de brasileiros, enfim, uma porção de coisas que a gente comentou nos vídeos. E, bom, de lá pra cá já se passaram 1 ano e meio. E mais até. Bastante tempo, então eu acredito que seria muito válido a gente comentar um pouco sobre atualizar as coisas, como estão as coisas agora. Em Galway. Em Galway, exatamente. Acho que vale falar que quando a gente chegou em Galway, foi em fevereiro de 2014, eu lembro até que a gente ficava assim, nossa, não tem brasileiro aqui e tal, e até eu descobri 2 brasileiras que estavam lá, porque eu entrei no Classificados de Galway e uma delas, né, tinha colocado um post perguntando se ainda tinha algum brasileiro em Galway e se estava a fim de sair, fazer alguma coisa. E eu falei, nossa, finalmente vou ter amigas para poder conversar. E isso foi acho que em março de 2014, nem faz tanto tempo assim. E a gente conversou, elas também tinham vindo de Dublin, e foi assim, foi o máximo, assim. Então quando a gente ouvia alguém falando português na rua, a gente ficava super animado. E até eu trabalhava no mercado, as pessoas, os brasileiros que passavam comigo, às vezes, né, eu tava no mercado, no caixa, passava alguém, e que passavam lá eram brasileiros que ou moravam na vila que tem lá perto de Galway, que é Gort, que há um tempo atrás era uma comunidade principalmente de brasileiros e poloneses morando lá, ou eram universitários que tinham ido para National University of Ireland, que é a NUID, que é um campus bem grande que tem em Galway. Então, assim, hoje o cenário é diferente. Se você andar pela rua, é óbvio que você escuta, sim, português, você se encontra com os brasileiros, porque o que acontece é o seguinte, Galway, apesar de ser geograficamente grande, o centro da cidade é bem pequeno, tem um raio enfim, acho que a média tem um raio de uns 4 quilômetros. Uns 4 quilômetros, mais ou menos, é o centro da cidade de Galway. Então, é um centro bem concentrado, cheio de coisas e tal. Então, e os pubs, principalmente, são concentrados no centro. Então, com certeza, você sempre vai encontrar com brasileiro. O fato é que, em Galway, são somente 3 escolas de idioma. Né? Então, é a GCI, a Atlantic School e a Bridge Mills. Eu acredito que hoje a gente pode se dizer que o número de brasileiros nas escolas é bem considerável, é bem maior do que há 1 ano atrás, né? Mas assim, se você levar em conta, por exemplo, as escolas, por maior que elas sejam, a capacidade máxima de alunos numa escola são 300, que é a maior escola, que é a DCI, a capacidade máxima dela são 300 alunos. Então, vamos fazer uma estatística assim, só supondo que chegaram 300 brasileiros em Galway esse ano, ao longo de 2015. E aí vamos dividir 100 alunos para cada escola. Ou seja, 1/3 de cada escola vai estar com brasileiro. Então, só que ainda assim, você vai ter outras nacionalidades nas escolas também. Fora isso, Galway é uma população assim, Galway é uma cidade pequena, a gente sempre falou isso. Galway tem uma média de 75 mil habitantes. Então, vamos exagerar, vamos contar com quem foi como intercambista de idiomas, que foi para estudar o inglês, e os brasileiros intercambistas que foram para estudar nas universidades, seja pelo programa do Erasmus Mundo. Pode continuar.
seja pelo programa do Erasmus Mundus ou pelo Ciências Sem Fronteiras. Então vamos exagerar e dizer que tem 1.000 brasileiros em Galway. Gente, exagero, tá? Não tem, mas vamos exagerar. Então de 75 mil habitantes, vamos dizer que agora tá com 76 mil. Então você tem um centro que tem um raio de 4 km², onde fica concentrado os pubs, onde fica concentrado as escolas, onde fica concentrado os supermercados e onde a maioria das pessoas querem morar. Ou seja, é óbvio que você vai encontrar brasileiros. É óbvio que você vai ver as mesmas pessoas todos os dias. Só que se você parar de prestar atenção em brasileiros e começar a prestar atenção nas outras nacionalidades, vocês vão perceber que obviamente que a maioria das pessoas são irlandesas, né? Mas que o número de brasileiros que tem em Galway, dos imigrantes, né, ou pessoas de outras nacionalidades, a minoria. A minoria, assim. Você vai encontrar, acho que depois dos irlandeses, uma grande massa de poloneses. Que já migraram para a Irlanda há muitos anos. Você vai encontrar uma grande massa de indianos, acho que depois vem os africanos, depois vem os árabes. Que é paquistaneses, iranianos, iraquianos, tcheco. Aí você encontra também chineses, você encontra muitos espanhóis, principalmente nas escolas. Né? Espanhóis, italianos. E aí acho que por último é brasileiro, italiano, assim, são pessoas que têm interesse no país não para migrar, mas sim, a maioria pelo menos, né, vem para a Irlanda para estudar idiomas. Então... Suíços, alemães... suíço tem bastante nas escolas, espanhóis, alemães, enfim, japoneses. Eu acho que assim, a Irlanda, em geral, eles estão saindo da crise. Então a Irlanda já volta a aparecer no cenário mundial como uma muito boa opção. Não só para brasileiros que querem ir, mas para todas as outras nacionalidades cuja língua nativa não é o inglês e precisam do inglês para aprender. Então, a Irlanda está sendo um dos destinos mais procurados por muitos países, muitos mesmos. E a Galway, assim, além do Time to Plant Things, além do nosso canal... Vamos combinar aqui, a gente começar, sempre que a gente for mencionar o canal... Time to Plant Things, as pessoas têm dificuldade de falar. E eles não falam, geralmente. Eles falam, sabe o seu canal lá, o canal dos caras lá? Vamos combinar, então, TPT? TPT. Acho que fica mais simples e mais rápido de pronunciar. Então, TPT. Então, vocês quiserem falar agora nos comentários aí sobre o nosso canal, vamos combinar. Hashtag TPT. TPT, exatamente. Então, tirando o canal do TPT, a gente tem Galway, que está fazendo uma muito forte propaganda que eles estão querendo ser a capital cultural da Europa até 2020. Então isso tem colocado Galway como destaque. Além disso, Galway tem tido um destaque muito grande por causa da qualidade do ensino superior. Então você tem 2 universidades muito grandes, que é a NYG e o GMIT, que juntas receberam só em agosto desse ano, de 2015, mais de 4.000 estudantes internacionais. Ou seja, Galway está se destacando no cenário da Irlanda. Então, ou seja, não é só brasileiro que está querendo ir para lá. São muitas outras pessoas também, tanto com o intuito de estudos, tanto com o intuito de imigração, ou com o intuito de ganhar dinheiro. Ainda com tudo isso, Galway continua sendo uma cidade onde os nativos, os próprios irlandeses, são simpáticos, são amigáveis e qualquer pessoa que chega em Galway fala que sente que a energia do lugar é diferente, que as pessoas são receptivas. Então assim, você continua tendo uma cidade com uma ótima qualidade de vida, com um custo de vida relativamente baixo. Se você for comparar, Dublin é mais baixo. Se você comparar com outras cidades do interior, Galway tem um custo de vida um pouco mais elevado, mas ainda assim é um custo de vida bom. Você tem é uma cidade limpa, é uma cidade em termos gerais segura. E ainda assim, como a gente estava falando, se você parar de olhar só para o brasileiro, você vai ver que você tem muitas chances de fazer amizade, de se conectar
tá dentro da cultura irlandesa. Você pode dividir casa com irlandeses, você pode trabalhar não só com irlandeses, mas com várias outras nacionalidades, onde você vai conseguir treinar muito bem o seu inglês, tanto para fala quanto para ouvido, porque aí você tem sotaques diferentes de pessoas falando com você, então você vai adaptando o seu ouvido a diferentes sotaques. Eu acho isso uma das melhores qualidades. Para quem quer aprender inglês, isso é excelente. Então, assim, você morar com estrangeiro, você trabalhar com estrangeiro. Então, assim, muitas pessoas, por verem as vantagens de ir para Galway, escolheram ir para lá. Então, é claro que você vai ter outras pessoas estudando na mesma sala que você. Então, assim, na minha sala tem 4 brasileiros além de mim. Tem salas, inclusive, no período da tarde, que é o curso mais em conta, né, em Galway, que basicamente todos os alunos são brasileiros, né? Assim como principalmente dos níveis mais básicos, né? Elementary, para intermediate, assim como a maioria das escolas da mesma faixa de valor em Dublin, né? Inclusive essa escola em Galway, que tem os cursos da tarde, que ela é bem mais barato, né? E que tem sim salas de aula onde só tem alunos brasileiros, a capacidade máxima de alunos dentro da sala de aula são 12 alunos. Sim. Acho que tem uma sala que tem 14 alunos. Então, assim, aí você vai comparar com outras escolas onde você tem uma sala de aula com 20 alunos e esses 20 são brasileiros? Bom, assim, a gente fala mais, tá falando nesse vídeo especificamente sobre Galway, porque o que a gente tem recebido ultimamente mais de perguntas. As pessoas comentam, ainda vale a pena morar em Galway? Né, eu fiquei sabendo que a cidade tá igual Dublin de brasileiro. Aí, como a gente já explicou, é impossível, né? Porque não caberia, sei lá, quantos brasileiros moram em Dublin hoje, mas acho que mais de 10 mil no mínimo. Acho que do último censo estava com 12 mil. Se cabe, sei lá, 300 alunos em cada escola, então é só fazer as contas, né? Obviamente que existem os brasileiros que imigraram, mas assim, há muitos anos atrás, antes da recessão, quando ainda compensava, muita gente vinha ilegal, ficava ilegal, né? Vinha como turista e não ia embora, constituía família aqui. No fim, acabaram, com a recessão, acabaram indo embora e muitos deles tentaram regressar para o país como turista, mas por ter o visto já sujo, por ter vivido ilegal no país, eles não, né, a gente encontra os brasileiros mais antigos aqui dessa cidade que falam, olha, eles não estão mais conseguindo entrar, então o pessoal está tendo que comprar curso, isso e aquilo. Enfim, essa é uma grande desvantagem, inclusive, para as pessoas que ficam ilegal. Você nunca pode sair do país, senão você não consegue voltar mais. Mas enfim, a gente está falando mais sobre Galway porque é um vídeo específico sobre Galway. Só que a gente já tem um material bem legal de outras cidades, inclusive de outras escolas que a gente está trabalhando, em Limerick, Cork, Tralee, Waterford, que é um grande investimento. São cidades que têm uma quantidade menor de brasileiros e tem muito mais escolas, como Limerick e Cork, com um custo de vida ainda menor. Bom, aí eu estou terminando de editar alguns vídeos de Tralee. A gente tem alguns alunos lá, morando lá já, vão fazer aí pelo menos 2 meses, acredito que eles já têm pelo menos assim uma base para poder falar um pouquinho da cidade. Nós temos alguns alunos em Waterford. Que acabaram de chegar e estão adorando a cidade. Podem dar um toque, Limerick, Cork, enfim. A gente pretende fazer vídeos específicos de cada cidade para as pessoas que têm ainda interesse de estudar no interior, não é? Então, é isso. Acho, em relação ao brasileiro, é mais ou menos isso. Agora tem a questão do que a gente fez um vídeo recentemente, o vídeo que a gente estava no aeroporto indo para Londres, que a gente comentou da violência na Irlanda, o caso do menino que foi violentado em Dublin. E aí a gente falou que não, porque em Galway, a gente fala, não, em Galway é difícil a gente ver acontecer alguma coisa, por ser uma cidade pequena, enfim... Acho que a área de segurança ali é mais bem observada, é mais bem distribuída a questão da guarda, da segurança e tudo mais. Por conta disso, a gente acredita que acontece menos coisas. Coincidentemente, nas últimas 2 semanas tiveram alguns
casos, inclusive de alunos da Enjoy, que tiveram problemas em Galway. Então, assim, nem tudo é lá um 100% perfeito, né? A gente teve amigos que deixaram a jaqueta num pub. Deixaram a bolsa junto com as jaquetas e saíram para dançar, e aí quando voltaram tinham levado a bolsa da menina com o celular, com o dinheiro, enfim, com um monte de coisa dentro. Isso. Então, tivemos também... Aí a gente ficou sabendo de gente que teve bicicleta roubada, gente que disseram que entraram na casa e roubaram algumas coisas. Sim. E por último, um caso que aconteceu com um casal, que eles estavam andando na rua e parece que algum louco começou a querer brigar com eles, a correr atrás deles e enfim. Foram 3 casos, assim, um seguido do outro, que surpreendeu a gente. No período de 2 semanas, assim. Mas como assim, eu já havia comentado, não é bom, tem coisas que não tem como evitar, tá? Você tá andando na rua em pleno dia e tem sempre, no mundo inteiro, o mundo inteiro é composto de pessoas boas e pessoas ruins. Acho que não existe um lugar que é 100%, você fala, puta, aqui é o lugar, que nunca vai acontecer nada. Sempre acontece, não pode dar mole, não pode deixar a bolsa num lugar onde tá cheio, lotado de gente, onde, sei lá, tem 1000 pessoas e você acha que não vai ter nenhum que é de mau caráter, no caso. Então, assim, não pode dar mole. Tem coisas que não dá para evitar. Por exemplo, quando eu cheguei em Galway, que eu trabalhava num restaurante, eu perguntei para os meninos da cozinha, que eram amigos, e os 2 nascidos em Galway, e eu perguntei, pô, que legal, né? Aqui é tão diferente do Brasil, porque lá a gente tem o que mais dá ibope na televisão, um dos programas que mais dá ibope na televisão, são aqueles programas de notícias que só falam... Notícias desastres. Que só falam... Fulano que morreu. Das péssimas condições sociais do Brasil, né? De violência, assalto, acidentes, enfim. E a gente percebeu que a televisão irlandesa não existe nenhum canal que transmite um programa assim. Eu perguntei, mas e aí, aqui não acontece nada? Eles falaram, não, lógico que acontece. Tipo, muitas vezes é causado por ciganos, às vezes não é nem irlandês, mas uma parcela são causados pelos knackers, enfim. Mas é diferente, porque como é difícil acesso a arma de fogo aqui na Irlanda, geralmente quando assalta ou sem arma, ou sem nada, ou com faca. Ou ameaça, assim, só, tipo assim, 2 caras, enfim, vamos levar seu celular, me dá aqui, senão nós vamos te meter a porrada. Ou então eles entram na casa da pessoa. Só que eles nunca entram na casa se tiver gente dentro da casa. Então eles sempre observam. Eles sempre ficam observando qual que é o horário que não tem ninguém em casa e tal. Tanto é que onde a gente morou, no primeiro apartamento que a gente morou, entraram na casa 2 vezes. As 2 vezes a gente estava lá e os caras saíram correndo a hora que eles viram, entendeu? Então é difícil, tem que trancar a porta, tem que, sabe, tomar manter cuidado um com as padrão coisas de de valor. segurança. Exatamente. É aquilo que a gente já falou várias vezes. A Irlanda ainda está dentro do planeta Terra e ainda é habitado por humanos. Então, assim, não pense que você está indo para um outro planeta onde não existe nada, onde tudo é 100%, onde você pode sair, deixar a janela da sua casa aberta, a porta aberta, com o seu celular, sua câmera, seu dinheiro e tudo lá dentro, e que nada vai acontecer. Pode até ser que você seja uma pessoa sortuda e que nunca aconteça, mas pode ser que aconteça. Então, assim, é melhor prevenir do que remediar. Então, assim, é delicado esse assunto pra gente passar, porque, assim, não chega a ser o ponto de você ter que se preocupar com isso e ficar nervoso com isso, mas também não pode ser o ponto de que você vai largar a mão total e nem lembrar que você tá ali com o seu celular novo que você acabou de comprar e sair largando por aí, entendeu? Ou deixar sua bicicleta destrancada, ou enfim, existem várias situações assim que é melhor ter precauções. Agora,
Isso é uma coisa para se preocupar? Isso é uma coisa assim para você ficar nervoso, perder o sono ou deixar de ir para Galway por causa disso? Eu acho que dificilmente o brasileiro se preocupa. Se preocupa, claro, mas não tem como comparar, porque a cultura do brasileiro é assim, o Brasil já é acostumado com essa situação diária. Mas não tem nem como comparar o que acontece na Irlanda, acho que desde os anos 90, do comecinho dos anos 90 para cá, que o índice de criminalidade tem aumentado em todas as cidades do Brasil. Então, infelizmente, para a cultura do brasileiro é meio que normal isso, assim. Tipo, você tá lá e o cara, enfim, você viu aquele fulano que foi esfaqueado no shopping aqui da cidade, não sei o quê. Legal, então, o que nós vamos almoçar hoje? Tipo, parece que é comum isso pro brasileiro. E aqui é um absurdo. Quando acontece alguma coisa, assim, sabe, todo mundo comenta, isso aqui vira um... Super notícia. Super notícia, porque Nossa, é raro. Você viu, roubaram. De acontecer. Quando acontece, é isso que dá. Então, assim, são todas as cidades, eu acredito, na Irlanda. E no mundo, né? Claro, você não dá pra falar, vou pro Canadá porque lá não tem violência, vou pra Suíça porque lá não tem violência. Eu acho que, assim, existe o índice de segurança, o nível de segurança do país em relação a assassinatos, essas coisas todas, enfim, acho que inclusive tem no site, eu não lembro o nome do site agora, mas se eu lembrar eu ponho aqui na tela, onde eles atualizam os países mais seguros do mundo, né? E a Irlanda estava lá em 13º. Enfim, eu não sei nem em que lugar que aparece o Brasil. Mas voltando um pouquinho, eu acredito que não tem muito assim com o que se preocupar, né? Sabendo que você tem que manter o mesmo padrão de precauções que você leva no Brasil hoje, né? Você vai estar muito mais seguro aqui. Eu não acho que precisa manter o padrão no Brasil, porque no Brasil as pessoas andam meio que nervosas, estressadas, porque a qualquer momento você pode ser roubado, você pode ser esfaqueado, morto por conta de um relógio, de um celular. Tipo, me dá seu celular ou eu tiro sua vida. São dois cenários completamente diferentes. O que a gente queria transmitir aqui é o seguinte, atualizar com relação ao que está Galway hoje, em setembro de 2015. Que é diferente do que estava Galway em setembro de 2014 e provavelmente Galway vai estar muito diferente daqui a um ano. Pode ser que tenha mais brasileiros daqui a um ano, pode ser que tenha menos, pode ser que abram novas escolas. Porque a procura está sendo muito grande. Sabe, a gente não sabe, muita coisa pode acontecer, então assim, tem que acompanhar e ir acompanhando a evolução e evoluindo junto com o lugar. Sim, então aqui nesse vídeo, assim, só para não deixar muito longo, já está bem grande esse vídeo, nós atualizamos sobre como que está a situação das escolas em relação ao brasileiro, a cidade em relação ao brasileiro, a questão da violência. Trabalho, a gente fez vídeos recentemente com várias pessoas dando depoimento de cada um, o que eles estão achando para arrumar emprego em Galway, então vocês podem assistir. Tem até algumas pessoas que colocaram alguns depoimentos nas páginas do Facebook, dando o próprio depoimento de como conseguir o emprego. Isso. Eu acho isso bem legal, então se quiser colocar o seu depoimento também lá no Brasileiros em Galway, ou procurar de quem já deu, bem interessante. Agora, o que a gente vai, para não deixar esse vídeo tão longe, faz mais um, então, sobre acomodação, para ver como que tá a situação da acomodação em Galway hoje. Na Irlanda, né? Na Irlanda, no modo geral. E é isso. E aí a gente se vê amanhã. Quem sabe um videozinho novo amanhã, tá bom? Grande abraço, cheers! Cheers!